Pois, E aí, galera, beleza? Estamos aqui em mais um Os Tios Podcast. Eu, tio Léo e meu querido tio... Doug. Galera, vocês estão vendo que hoje não houve aquele grito ancestral de toda boa e grande chamada dos episódios, até porque o assunto de hoje é um pouquinho complicado, né? Porque ele traz pra gente aí uma parte de saudade pesadíssima da sétima arte, ou seja, do cinema. Por isso que eu tô assim mais contido e tal, mas prometo que em outros momentos a gente com certeza volta lá para aquele grito que todo mundo já conhece. Mas, sem mais delongas, vou dar os recadinhos aqui básicos e aí o tio Doug vai contar pra gente que história é essa que deixa o tio Léo sem o grito dele de todo bom episódio. Bem-vindo ao Tios Podcast. Vem aí os Tios Podcast. Bem-vindos aos Tios Podcast. Bem-vindo aos Tios Podcast. Dá um recadinho e vamos lá. É isso aí. Então, primeiro vamos, chegar, dar aquela explicada rápida por que eu chegamos a essa pauta, né? O último take, atores que nos deixaram durante a filmagem. Recentemente, a gente perdeu o Gene Hackman. Para quem não conhece, o Gene Hackman é um ator bem consagrado que fez o primeiro Lex Luthor do cinema. Então ele já estava bem velhinho, né? Faleceu com 95 anos em casa. Então a morte dele está envolvida em alguns mistérios, entendeu? Aí estão procurando saber a cronologia, que faleceu ele, a esposa dele, o cachorro. Mas só que cada um faleceu de uma coisa, né? Ele tinha uma doença, a esposa tinha uma outra doença, o cachorro morreu realmente de fome, porque não tinha como ninguém alimentar ele. E ele já estava aposentado desde 2001, quando ele fez Atrás das Linhas Inimigas, um filme de guerra. Então, assim, aí eu pensei, poxa, podia fazer um podcast assim, falando dos atores que partiram, mas que partiu durante a filmagem, trabalhando. E aí chegamos a esta pauta. Então, vamos começar aqui com o primeiro. Esse aqui foi, sem dúvida, me impactou, cara. Apesar de não ser assim tão fã dele, mas eu gosto muito do filme dele, né? Que é o Velozes e Furiosos do Paul Walker. Paul Walker, ele faleceu. Ele já tinha quase concluído todas as filmagens do Velozes e Furiosos 7. Então ele... Foi até o 7, né? É o 7. Aí ele num passeio, né, com um amigo dele, né, num carro de luxo, se eu não me engano, Lamborghini. Aí bateu no poste. Lá, a princípio, pensaram que era ele que estava dirigindo, mas depois ficou comprovado que era o amigo dele. Então ele partiu em 2013. E aí no final do filme tem até uma homenagem que tinha uma cena que era para ele gravar, que ele não conseguiu gravar. Usaram o irmão dele e o CGI, né, para colocar o rosto dele lá. Aí tem aquela cena clássica lá, uma música bem bonita, See You Again, uma música que fez muito sucesso. Aí numa cena que ele e o Dom, cada um tá indo para uma direção, né? Aí arrumaram uma justificativa no roteiro para ele se afastar da família, para ele ficar com os filhos dele e com a esposa. Então, assim, fizeram uma homenagem bonita e não mataram o personagem, como seria mais comum, né, de acontecer. Aí acaba que o personagem se afasta, ele existe na trama, você sabe que ele é o tempo todo mencionado, mas ele saiu daquela vida, né, daquela vida perigosa. Então ele sai daquela vida. E aí esse filme, devido à morte do personagem, do ator, acho que impulsionou também, né, a bilheteria. Foi o primeiro filme da franquia a alcançar 1 bilhão de bilheteria, fez muito sucesso. Não, com certeza. A amizade ali, você pega e você nota, né, com todo mundo do set, o cast inteiro, a emoção, né, de perder o próprio Toretto, né, que o ator nada mais é do que o Van Diesel, também mostra aí a expressão dele, a perda realmente de família ali. Foi mega trágico, mega trágico. Próximo da nossa lista, esse aqui já tem alguns anos já, né? Foi o Brandon Lee. Brandon Lee, que é
1993. Do homem! Filho do homem! Filho de Bruce Lee. Brandon E Lee também estava... nos deixou, né? Sim. Assim, da mesma forma. Da mesma forma, não necessariamente, né? Não. Realmente, estou dizendo assim, mais em ação, né? Sim. Assim, por dentro. Então, Brandon Lee, ele partiu em 1993 para os tiozões, né? Os tiozões que, na nossa faixa etária, todo mundo lembra da história. Durante as filmagens do filme O Corvo, houve um acidente, né? Que ele acabou sendo baleado. A arma, ela tinha sido carregada com festim, só que na cena anterior, para dar mais veracidade, usaram munição de verdade. Só que tinha uma bala no tambor e não tiraram. Devido a esse erro, não tiraram. E aí ele tinha aquela bolsa de sangue por baixo da roupa mesmo, né, para simular o sangue. E aí, quando o ator atira nele, eles nem perceberam na hora, acharam que era realmente fazia parte da cena, depois perceberam que ele tinha sido realmente baleado. Aí, depois de primeiros socorros, infelizmente ele não resistiu. O filme, não sei se foi pela qualidade do filme ou simplesmente pelo impulso, né, da morte dele. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, rendeu mais de 94 milhões de dólares na época. Aí chegou a gerar a continuação, né, com o Marques da Casso, que era, se eu não me engano, era o dublê dele, mas sem o mesmo alcance. Há pouco tempo também teve um remake, também que é considerado bem ruim. Então, o Corvo nunca mais foi o mesmo depois daquele. Bem complicado. Isso até me lembro, eu só não lembro o nome do ator agora, mas um ator também mega importante, pensando nessa parte do desleixo da produção. O ator acabou matando sem querer uma diretora ou produtora. O Alex Baldwin. O Baldwin. Ele acabou atirando. Alec Baldwin. A polícia até achou que ele foi processado, teve que responder o processo. A armeira foi acusada de ter cometido lá a falha. Que vacilo, gente. A gente tem que estar sempre ligado na vida, né? Até a sétima arte, que normalmente ela acompanha a vida, ocorre isso aí. Erros, infelizmente, podem acontecer em qualquer lugar. Mas, principalmente em 7, a gente tem que estar mega ligado, porque dependendo da situação, a diferença entre viver e morrer. Próximo da nossa lista, aí é com o tio Léo, né? E aí é a princesa dele. Que isso, cara. Aí tu me quebra, a poderosa ouve isso aí, eu tô ferrado. Mas vamos lá, é a nossa querida Leia, gente. Ela tá aqui ao lado, na verdade atrás de mim, ó. Tá bem aqui. E ela dispensa, obviamente, apresentações. Ela não é só minha princesa, foi a princesa de todo mundo. O tio Doug nem tanto, né? Ele nunca foi muito bem com a cara dela, não, mas assim, os nerds do planeta inteiro e os tiozões, né, sempre sonharam com ela, sempre acharam ela o máximo, gatíssima, e foi uma mulher bonita demais. E, gente, a irmã do Luke Skywalker, a filha do Anakin Skywalker, a filha de Darth Vader, a filha do Ohana. Assim, ela acabou nos deixando exatamente nessa configuração, trabalhando e tal. Foi. Né? 2000, no meio das 2016, filmagens, que ocorreu? Não, então, 2016, ela já tinha terminado as filmagens de Ascensão Skywalker. E aí ela já tinha gravado a participação dela, só que ela tinha os últimos Jedi, tinha cenas para os últimos Jedi que ela não conseguiu gravar. Então tiveram que fazer algum rearranjo ali no roteiro para poder realmente continuar sem ela. Que a princípio ela nem... Acredito que ela nem morreria. Ela teve a parada Jedi para ela, gente. Ou seja, ela nem morreria. Ia seguir. Mas, assim, a gente talvez não mencione, né? Porque são esses que aqui estão, mas a gente tem, obviamente, muitos outros atores e atrizes que acabaram sucumbindo no meio de uma gravação, ou próximo a ela, ou quase finalizando. E ela é uma das, assim, da nossa infância e adolescência,
que realmente traz aquela nostalgia pesadíssima, porque Star Wars está no sangue de todo mundo. Hoje em dia ainda existe. E ela é um dos ícones pop mais pesados que existem no mundo. Ou seja, a gente agradece muito o que ela fez pela gente nos anos 80, 90, e agradece mais ainda por ela ter nos privilegiado aí agora nos anos 2000 para cá também. Carrie Fisher, ela teve um infarto no avião, aí foi socorrida, foi internada, ainda ficou 2 dias no hospital, só que teve um segundo infarto, aí ela não resistiu, aí faleceu dia 27 de dezembro de 2016, e a mãe dela, a atriz Debbie Reynolds, ela morreu no dia seguinte, no dia 28, ela teve um derrame, não aguentou, né, com a dor de perder uma filha, e também nos deixou no dia seguinte. É complicado, mas vamos lá, Chudogo. Quem mais agora, aí? O próximo da lista, Andy Whitfield, que foi o poderoso lá Spartacus da série, que fez muito sucesso. Uma série, ela era tipo um Game of Thrones com menos política e mais ação. E era aqueles confrontos assim, aquelas lutas sanguinárias, aquela coisa tipo gladiador. Só que no full time. Exatamente. O dispara pra tudo quanto é lado, machadão, parceiro. O bicho era pegando o começo ao fim. Maior para 18. Bota maior para 18 isso também. O pessoal pegava de outras maneiras. O negócio lá é sério. O Andy, ele sofria de um câncer, né? E estava fazendo a série mesmo doente, né? Então, assim, terminou a primeira temporada, ele se afastou. Aí, nisso, fizeram uma temporada prelúdio, aí escalaram outro ator para fazer esses 6 episódios. Aí, nesse processo, assim, ele falece em 2011, né? Depois de lutar e não conseguir, né, superar a doença. E aí, o outro ator que eu não fiz o dever de casa, né? Eu podia ter pegado o nome do cara. Não fiz o dever de casa, mas assim, vai aparecer aqui a foto do novo ator e o nome, porque e o pessoal também ué, né? Pô, e aí o outro ator continuou com a série, aí prosseguiu com a série. A série fez muito sucesso, uma série muito boa. Eu recomendo, apesar da troca de ator que ocorreu, ele consegue manter ali o ritmo da série. A matança prosseguiu, gente, então fica tranquilo. E agora a gente vai para a parte nacional. O caso mais famoso aqui é a Daniela Pérez. Eu falo Daniela Pérez, aí destruiu a minha dinâmica, tá vendo? E é verdade. Fazendo grafinha no negócio sério. Muito bom para você. Tá tudo bem. Não, mas a gente fala do domingo daqui a pouco. Sem problema não. Vamos lá, Daniela Pérez. Pô, cara, eu esqueci o nome agora da série, né, do documentário. Mas muito provavelmente vocês devem ter... da Max. Vocês devem ter visto ali. E ele retrata o que a gente viveu naquela época, né? A novela era de Corpo e Alma? De Corpo e Alma. Corpo e Alma. E a gente, do nada, às vezes a gente acorda numa bela manhã e esse acordar é com uma pregada de manchetes terríveis. E uma delas exatamente o falecimento. Na verdade, a gente nem sabia que era falecimento naquele momento, né? O choque ele foi tão grande assim para o público do Brasil todo e provavelmente do mundo, que virou uma notícia internacional, né, mundial, e pega a gente no seguinte: não sabia como, mas ela tinha desaparecido depois de ter sido encontrada morta no terreno baldio aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e as situações estavam completamente obscuras. Até que finalmente as coisas vão se encaixando por conta de uma testemunha, que foi a testemunha-chave, um senhorzinho, que passou e viu um determinado carro, e aí o pessoal descobre que aquele carro era de um amigo dela, que era um ator. E esse ator, a gente sabe muito bem o nome, né, tio Doug? Fala aí pra gente o que aconteceu depois dessa descoberta toda aí com a Daniela. O que aconteceu? Esse caso, ele é, assim, eu lembro
quando eu descobri, né? Na época eu tinha 92, eu tinha 12 anos. Estava voltando da praia, aí no ônibus estava no Estrela, voltando do Estrela lá no Barreto. Aí isso que a gente... o rádio do ônibus estava dando a notícia, falando que ela tinha sido encontrada morta, e começou, né, a falar. Eu, caramba, isso marcou, cara. Com 12 anos eu escutando a notícia da atriz, né, famosa, que foi assassinada pelo colega, né, pelo colega de profissão, Guilherme de Pádua, que foi condenado, depois foi solto e há pouco tempo infartou, faleceu. Só a outra cúmplice dele, que é a antiga esposa dele, que também continua solta, né? A gente pagou, mas está solta ainda lá, né? Porque cumpriu, né? A lei permite isso, né? Se você cumprir determinada quantidade da pena, depois você sai bem antes. Então, quem quer saber da história assim, bem detalhada, assiste o documentário que tem na Max, a Daniela Pérez, que você vai ficar muito chocado com tanta coisa, entendeu? Eu, quando vi, eu fiquei chocado. Eu vivi a época, mas eu era um adolescente, então eu não tinha noção das coisas. O que na minha cabeça era uma coisa, e quando eu vejo o documentário era outra, porque na época se falava que ela era namorada do Guilherme de Pádua, que foi um crime passional. E eu, assim, sempre tive isso na minha cabeça, porque eu não ficava pesquisando, não ficava, assim, me inteirando desses assuntos. Hoje que a gente tem acesso à informação mais detalhada, né? Quando a gente vê o documentário e vê que quanta coisa absurda que teve. Foi mega pesado mesmo. Difícil, parar difícil. Mas vamos seguir. Agora é ele, né? Para finalizar a nossa lista, o ator Domingos Montagne, eu não sei se a pronúncia é essa corretamente. É um ator protagonista da novela Velho Chico, que se banhando no Rio São Francisco, ele é Camila Pitanga. Ela foi pega por uma correnteza, mas conseguiu escapar. Ele, infelizmente, não, né? Então, nesse momento, ele acaba que se afoga. Então, assim, foi muito importante também estava no intervalo das filmagens da novela. Foi muito chocante mesmo. Isso aí é para a gente finalizar a nossa lista. A gente não foi aquele clima descontraído de sempre, né? Mas assim, é mais para a gente fazer uma pequena homenagem, né, às pessoas que partiram. Quem lembrar de um outro aí, né? Lembrar de uma outra pessoa que partiu durante as filmagens. Escreve aí. E a gente faz se alguém quiser, a gente faz uma segunda parte aí, pesquisa. Então, aquele último recado que o Léo... Galera, como ele falou, agora é o momento. Vai lá, escreve. Mas e fulaninho que vocês vão falar? E ciclaninho? A gente sabe que, infelizmente, na Sétima Arte, como também em outras, na parte de TV, série, cinema, o que for, tem sempre alguém que acabou falecendo trabalhando, ou próximo a isso, né? Como essas pessoas. Igual a vida real. Exatamente. Então, galera, é só colocar lá. Não esquece de dar o like para a gente poder, né, fortalecer cada vez mais o X Podcast. O sino é essencial porque ele vai te lembrar. Ontem mesmo me lembrou que a gente estava fazendo os negócios lá. Eu falei, pô, maneiro, cara. Às vezes eu esqueço dos negócios, tô ficando velho, né? Mas estava ali maravilhoso. Inscrição, galera. Estamos acima dos 1000. O tio YouTube tá olhando e falando, não tô me interessando por dar 10 centavos para vocês. E esses 10 centavos virem coisas melhores para os tios podcasts para vocês também. Beleza? Vamos lá. Tamo junto? Um abraço, pessoal. Até a próxima semana. Tchau. Tios, querido.